Amém, queridos? Então, a nossa igreja ela começa a partir de uma tragédia. E essa tragédia, ela gera um movimento de Deus. E por isso que você está aqui hoje. Deus usa as tragédias, ou as situações difíceis, ou as tribulações, ou os problemas, ou o nome que você quiser dar, a sua fragilidade, ou as suas crises, suas tristezas, seus aborrecimentos, seus dissabores. Deus usa isso para a glória do nome dEle. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus só não usa o teu pecado. O teu pecado Deus não usa. O dia que você ficar livre dele, aí você vai ser uma ferramenta muito mais própria nas mãos de Deus e você vai desfrutar de uma vida muito melhor na presença do Senhor, com liberdade, e você também vai aproveitar a vida eterna. Eu tenho pensado muito sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, sobre quais serão os moradores do céu e quais não serão os moradores do céu. E então existe um texto perigoso, um texto que a gente até evita, ou é complicado, que ele fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Não é o fato de eu dizer que Jesus é o Senhor da minha vida que me garante a entrada nos céus. Não é isso. Associado a esse texto, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que fala que salvação não é algo conquistado pela minha declaração verbal, porque a gente aprende que vem à frente e eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e aí é batizado e sou salvo. E essa declaração, ela meio que toma vamos dizer assim, um tamanho maior do que aquilo que lhe realmente é próprio. Porque essa declaração é uma declaração simbólica daquilo que eu sou e daquilo que eu efetivamente acredito e daquilo que efetivamente está dentro do meu coração. Então, quando eu declaro que Jesus é o Senhor, se essa declaração ela não vier acompanhada, ou ela não vier confirmada, ou ela não vier ratificada, e qualquer outro sinônimo que fica difícil para poder ser traduzido para o inglês, é para tentar dar a abrangência do significado do que é ser salvo. Ser salvo não é eu ter uma palavra, mas quando essa palavra realmente confirma quem eu sou. Porque se eu digo uma coisa e sou outra, se eu falo uma coisa e faço outra, normalmente o que a gente chama de alguém que é assim? Né? Eu chego para uma pessoa e falo, presta atenção, tem gente que vai rir aqui, amiga! Amiga! Obrigado. E depois, não vou te chamar não, porque tem muita gente, não tenho vaga para você, não quero não. Qual a característica de alguém? O que a gente fala de alguém que diz assim, amiga, e depois fala, não gosto daquela pessoa, detesto aquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa. O que você acha disso? Então, é exatamente isso que aquele texto fala. Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz isso entrará no reino dos céus. Porque a gente pode dizer uma coisa e pode ser outra coisa. Então, o que Deus quer é que a gente seja o que a gente diz e que a gente diga o que a gente é. Também eu não posso ser alguém que ama a Deus, que acredita em Deus, que vive uma vida de fé e fico com medo, com vergonha de declarar a minha fé. Tenho medo, tenho vergonha. Ninguém sabe. Não. Então, na verdade, a Bíblia ela fala o que todos os que estudaram psicologia ou foram a algum psicólogo ou ouviram alguma coisa a respeito de psicologia, eles afirmam hoje, que você seja livre. Que você fale aquilo que está dentro do seu coração.
e que você não tenha uma duplicidade, mas que você seja uma coisa só. Então, que você seja naturalmente do jeito que você fala. E então a Bíblia nos orienta dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu sou salvo, eu vou falar a respeito da salvação. A salvação vai sair da minha vida, vai se manifestar, porque, afinal de contas, eu divido aquilo que eu tenho. Não é? Eu divido aquilo que eu tenho. E essa questão da salvação, ela tem sido algo muito, muito intenso, porque aquele texto que fala de Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor. Mas também existe a segunda parte, e em teu coração creres. Então eu preciso crer naquilo que eu falo, porque se eu falo sem crer, não bate, não funciona. E aí você pode começar então a filosoficamente ou subjetivamente começar a pensar, bom, como é que eu sei que eu creio? Como é que eu vou conhecer o que eu creio? Como é que eu vou saber se eu estou acreditando de verdade? Aí a Bíblia ela fala, tem uma maneira de você poder conhecer a você mesmo. Tem uma maneira de você não ter dúvidas e tranquilizar o seu coração, sabendo que você crê. Sabe como é? Observando os seus frutos. Então, você olha o que você faz, você olha quais são as suas escolhas, você olha quais são as suas reações, você olha quais são as suas posições, você olha como é a sua vida, você olha quem você é, aí você fala, bem, eu sou salvo. Não, eu não sou salvo. Mas a salvação está liberada para todos. Algum tempo atrás, eu trouxe uma mensagem que falava que a Bíblia, o tempo todo, ela fala apenas de 3 coisas. Um rei, o seu reino e os seus súditos. E esse reino do rei, que é Deus, está disponível a qualquer um que quiser se tornar súdito. Então, como que eu faço parte deste reino de Deus? Me tornando um súdito. Como que eu entro para o reino de Deus? Me tornando um súdito desse rei, e aí eu vou fazer parte desse reino. Vou ter os deveres e vou ter os privilégios de servir ou de estar dentro daquele reino. Foi a mensagem que eu preguei. Então, a questão é que eu me torno aquilo que eu escolho, o que eu sou. Daí vem a posição do livre-arbítrio. Quando, lá no início do Gênesis, lá no início, Deus cria o homem, cria a mulher, e aí então existe aquela inveja, aqueles ciúmes entre os irmãos, e aí um oferece uma coisa que agrada mais a Deus, e o outro oferece algo que desagrada mais a Deus, e um fica com raiva, e aí Deus fala, olha só, presta atenção, o teu pecado está diante de quem? De ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então, quem domina o pecado é salvo, e faz aquilo que Deus quer que seja feito. E aí a gente entra numa outra crise, porque o pecado é um mal incontido. Não dá para eu contê-lo, não dá para eu dominá-lo. E aí, então, João, na sua carta, lá em 1 João, ele fala, sabemos que somos da verdade, sabemos que o amamos quando praticamos os seus mandamentos. Mas, se pecarmos e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando eu peco, ou quando eu faço algo que Deus não queria que eu fizesse, que contrapõe a minha posição de salvo, eu vou ao próprio Deus, ao Rei, e falo, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o Pai vai te receber, vai te abençoar e vai falar, os seus pecados eu não me lembrarei jamais. Ok? E assim a gente vai levando a nossa vida de fé em fé e de glória em glória até o dia final. Então, a minha salvação, ela é refletida na prática através daquilo que eu acredito. E o que eu acredito é o que eu vou fazer. O que eu acredito é o que eu vou fazer. Então, se eu tenho
influências que me induzem a acreditar, eu preciso ter cuidadoso até com as influências que eu vou receber. Porque se eu recebo influências que me induzem a acreditar no erro, então eu vou evitar aquelas influências. Porque, afinal de contas, aquilo que eu acredito vem por aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir. Então, eu quero a fé, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou ser cuidadoso com as influências para não pecar, para poder manter a minha questão de salvo. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar na eternidade. Eu quero viver o tempo de descanso, onde não vai haver choro, onde não vai haver lágrima, onde não vai haver bala perdida, onde não vai haver violência, onde não vai haver injustiça, onde não vai haver morte, onde não vai haver problemas sem respostas. Eu quero ir para a eternidade. Então, à medida que eu decido ser um morador do céu e ser alguém que vai morar na eternidade, a minha vida nunca mais é a mesma, porque eu não consigo continuar fazendo o que eu fazia antes. E é esse processo de não fazer o que eu fazia antes, ou não fazer o que todo mundo faz, ou não ser como todo mundo é, significa dizer, eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. E a igreja não é do mundo, porque a igreja não faz o que o mundo faz. Porque o dia que a igreja for do mundo, a igreja não fará o que Cristo faz. Ou o dia que a igreja não fizer o que Cristo faz, a igreja será do mundo. E essa é a crise que cada um de nós tem, porque nós vivemos no mundo, o mundo nos influencia o tempo todo a ser do mundo, a querer as coisas do mundo, a viver para esse mundo, mas nós entendemos que não pertencemos a esse mundo. Porque se você pertence a esse mundo, não dá para pertencer ao mundo que está prometido, porque eles são incompatíveis. É tipo doação de sangue. Não tem como um sangue de um... Tem um doador universal, né? Esse é Jesus Cristo, que doou a salvação para todos. Mas tem o tal do AB. O AB é aquele mais complicado. O AB só pode doar para um igual. Jesus, ele doa a salvação para todos, mas o mundo não pode doar aquilo para todos, ele doa só para aqueles que são iguais. Então, quem está no mundo só recebe aquilo que está no mundo porque é igual ao mundo. Essa é a crise da igreja, porque nós queremos receber de Jesus, mas queremos receber as coisas do mundo. Mas não dá para ser igual ao mundo e receber as coisas do mundo, mas eu só vou receber as coisas do mundo se eu tiver o mesmo sangue que tem no mundo, senão eu não vou receber. Eu não vou conseguir as coisas do mundo e as coisas do céu são diferentes, não funcionam de forma igual. É outra coisa. E a crise é abrir mão das coisas do mundo em favor das coisas do porvir. Essa palavra mal tem sido pregada porque o que se prega hoje nas igrejas é Jesus vem e vai te curar da tua enfermidade, porque se você está doente, é que você não exercita a sua fé de maneira própria. Não leram Gálatas. Não leram. Quando Paulo fala, foi por causa de uma doença que eu vos preguei o evangelho. Não leram, não está na Bíblia. Essa parte não fala que o próprio apóstolo Paulo ficou doente. E aquilo que era um problema na vida dele, uma doença. E crente fica doente sim. A não ser que Paulo não tenha sido crente. E foi. Então, Paulo pegou a doença dele, ao invés de ficar se lamuriando, sofrendo, me cura, me cura, me cura. E Paulo foi e fez e pregou o evangelho. Transformou aquilo que era um problema em algo abençoado. Então, veja, onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que existe uma coisa prática na nossa vida com Deus que aponta para a salvação. Por que temos o evangelismo? Por que foi feito o aviso do evangelismo? E por que a gente vai dar agasalho para morador de rua? Querido, por que o morador de rua é morador de rua? Existem duas possibilidades grandes, eu estava discutindo isso com os alunos lá no Seminário Betel, sexta-feira. Existem duas grandes linhas de pensamento. Bom, o pobre é pobre porque ele merece, porque ele não faz nada pela vida dele. E está certo isso. Porque quem busca alcança, quem bate abre, quem luta se esforça consegue. Então, se a pessoa está naquela situação, foram as escolhas dela que deixaram ela naquela situação. Está certo isso. Está certo. Porque se quiser sair, sai. A gente tira, a gente leva. Trabalhamos aqui tanto tempo com moradores de rua.
E a gente vê como as pessoas não querem, preferem ficar na rua. Os dois que nós tiramos esses últimos dias, o Cleiton e o Gilson, no primeiro dia logo o Gilson foi embora, o Cleiton também saiu, e ainda bem que ele saiu, mas ele não saiu porque ele queria abandonar o seu processo de restauração, mas ele saiu porque estava difícil de ficar lá. E ele agora está na Lapa, esteve aqui com a gente semana passada, ficou de vir aqui essa semana. A gente sabe que é a dificuldade para a pessoa que começa nessa vida escolher sair dessa vida. Mas somos frutos das nossas escolhas. Ou você escolhe, ou você vai dizer o tempo todo que você é vítima e que por causa de alguém, por causa do meu passado, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu tio, por causa da minha esposa, por causa de não sei o que, eu estou vivendo a minha vida. E você se torna refém dos outros, jogando a tua responsabilidade de administrar a tua vida para outra pessoa. E tem alguns que nem vivos mais estão e são responsáveis porque você não dá certo na sua vida. E aí vão embora. Essa é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento, que é exatamente oposta a essa, ela fala o seguinte: fulano nasceu numa comunidade. A sua mãe era uma prostituta, o seu pai era um bandido do tráfico. Jovem, aquele bandido morreu e a sua mãe também, usuária de droga, teve uma overdose e morreu. E aquele jovem agora passou a ser criado pela tia, que também tinha um padrasto, que abusou sexualmente dele, e o padrasto morreu porque era das drogas, e aquele jovem agora foi para a casa da avó, morreu, ele foi para a rua, se tornou um delinquente, se tornou um marginal, e agora está assaltando. A outra linha de pensamento é: a pessoa é o que ela é por causa da história dela. A pessoa é o que ela é por causa das circunstâncias que envolveram a vida dela, por causa da falta de oportunidade, por causa dos problemas, por causa de falta de estrutura familiar, por causa de não terem apoiado ela quando ela precisava. Aquela pessoa, na verdade, a sociedade tem uma dívida enorme com ela, porque por causa de um monte de fracassos de família e da sociedade, aquela pessoa chegou naquele ponto e aí nós precisamos fazer alguma coisa para ajudá-la. Isso está certo. Isso está certo. O grande problema não é o que está certo ou o que está errado. O grande problema é quando você polariza o seu posicionamento e quer colocar todo mundo dentro de uma resposta única, como se aquilo que você vê fosse a única alternativa. Então existem pessoas que são vítimas da sociedade, são vítimas das suas próprias histórias, vítimas de Satanás, são inocentes e estão pagando um preço. E existem sim outras pessoas que estão ali porque querem estar, porque são pessoas que escolheram errado e querem continuar escolhendo errado. Então estão pagando o preço do seu erro. O problema da igreja é que quando a gente olha para alguém, a gente não sabe dizer quem é aquela pessoa, ou por que aquela pessoa está sofrendo daquele jeito. A gente não sabe dizer se aquela pessoa está sofrendo porque ela é uma pessoa que foi vitimizada por uma história trágica de desgraças, de fracassos, de desacertos, daquilo que antecedeu antes dela, e ela nasceu naquele contexto e ela agora se tornou refém de todo aquele processo. A gente não tem como dizer se é isso. Ou não tem como dizer se aquela pessoa é uma pessoa que não presta, é mal intencionada, escolhe errado, quer viver uma vida na ociosidade e ela, na verdade, não merece que a gente faça nada porque é um vagabundo, é uma pessoa que não merece ser cuidada. Nós não temos como julgar. Então, falando sobre salvação, a Bíblia diz o seguinte: tem muito joio no meio do trigo. Você já leu isso, querido? Tem muito joio no meio do trigo, tem muita gente que é de um jeito e tem muita gente que é de outro jeito, e a gente olha, não dá para discernir, porque a nossa perspectiva de raciocínio é achar que todo mundo é igual ao padrão que a gente estabeleceu como nosso. Então eu falo, é vítima, então todos são. É culpado, então todos são. Não tem como você colocar todo mundo dentro do mesmo patamar, paradigma, dando o mesmo modelo. Não tem como você dizer que todos são iguais. E existe uma tragédia, um fracasso dos crentes que é justificado pela atitude errada do juízo, que é: eu não faço porque não merece. Eu não faço porque fulano não merece, porque se ele quisesse, ele tinha mudado de vida. Existe também o fracasso da igreja, quando ela se culpa e ela fala: se essa igreja fosse igreja mesmo, todo mundo dava tudo para todo mundo, para todos os pobres, porque tem muita gente que está sofrendo e a igreja não faz nada.
Então são duas tragédias que acompanham a vida da igreja e que aparecem aqui nesse livro de Marcos, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, verso 30 em diante, diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Verso 31, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus chamou os seus trabalhadores para descansar um pouco. Verso 32. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Eles já tinham trabalhado, já tinham feito, estavam cansados e foram para um lugar para dar um tempo, para descansar. Mas muitos, verso 33, dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram ovelhas, eram como ovelhas, sem pastor. A ovelha procurou o pastor. A ovelha reconheceu e procurou o pastor. Então começaram a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, verso 35, e os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, dele, e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Verso 36, manda embora o povo. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E o verso 37, Jesus fala: ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Verso 38, perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Só até aí. Aí você sabe que Jesus organizou os grupos, orou e mandou que distribuíssem, todos comeram, todos se fartaram e ainda sobrou. Né? Falando sobre isso aqui no Val do Jaboque, eu lembrei do Antônio. Porque em outro texto a gente fala, a gente lê dos 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães e 2 peixes eram de quem? Eram de quem? De um menino. Então a mãe desse menino estava preocupada desse menino comer direitinho. Porque 5 pães e 2 peixes para uma pessoa é uma refeição farta. E vem o garotinho com o lanchinho dele, gordinho, feliz da vida. Vou ouvir Jesus, vou para a igreja. Lá no meio do culto, o líder do culto fala: o que você tem aí? Eu trouxe meu lanche, me dá, perdeu. Como que aquele menino gordinho se sentiu em relação aos discípulos quando tomaram dele o lanchinho para poder ele não comer? Imagina, mexer na comida de adolescente. Esse texto é brincando, tem tanta coisa que fala nesse texto. Porque se teve alguém que podia ter ficado chateado, foi aquele adolescente que estava preocupado com ele mesmo e tomaram dele. E quem tomou foi o pessoal da igreja. O pessoal da igreja tomou o lanche do menino. Hoje ia ser notícia do Extra. Ué, é o que está na Bíblia. Já leram desse jeito? Ou vocês leem de uma forma romântica? O cara está preocupado com a vida dele, faz o lanche dele e vai ouvir Jesus, não está certo? No meio do caminho, imagina, Daniel. O Antônio não está aqui, mas temos o Daniel. Daniel traz o lanchinho dele. Veio para o culto, traz o lanchinho. Né? 8 pãezinhos franceses. Né? Tudo recheado com queijo Minas, com salada, com alface, com tomate, com salzinho. Aí ele senta, aí daqui a pouco chega o Alberto, perdeu. Tem gente precisando, peraí, Jesus está pedindo, pastor está pedindo. O que o Daniel ia sentir do pastor? Ai, que bom, pode levar sim. Então veja que toda vez que a gente perde alguma coisa, causa um desconforto. Quando esse menino perdeu o lanchinho dele, esse menino deve ter ficado agoniado, irritado, aborrecido, chateado com a igreja. Me tirou o que é meu. A igreja me tirou o que é meu. Então veja que tem muito mais coisa da gente ler na Bíblia do que a gente imagina. Agora, o que é pior? Tirou o que é meu e deu para uma multidão. Aquela multidão merecia? Eu poderia julgar o seguinte: Jesus estava cansado. Os discípulos estavam cansados, eles queriam um lugar de descanso, e veio um monte de crente chato para conversar com o pastor na hora que ele não pode conversar.
E não tem coisa mais irritante do que a um pastor ver a conveniência da ovelha e ela quer ser atendida na conveniência dela, no tempo dela. Não é porque não está importando com o que está ouvindo, é porque tem o tempo. Então, eu estou fazendo uma coisa que me permite convenientemente aproveitar aquele tempo de alguma maneira. Então, eu aproveito tratando as coisas sem menor importância. Sabe quando você está dirigindo e vou falar com o fulano, ligo agora, porque agora eu posso falar porque eu estou dirigindo? Vou aproveitar esse tempo, não tem tanta importância. Se bem que isso agora já é uma coisa importante, que a gente usa esse tempo do carro para... Mas sabe aquela coisa que você faz? Você está vendo o computador, está com o telefone, aí chega alguém e você fala, tá. Foram esse povo aí, que quando Jesus foi descansar, ele foi procurar o tempo dele, com os discípulos dele, depois de ter feito, esse povo foi na frente, chegou lá e convenientemente falou, Tanã, chegamos. Imagina, Daniel, o meu tadinho, né, o meu exemplo de hoje, trabalhou o dia inteiro no hospital, o dia inteiro atendendo gente, cuidando de gente, na escala dele, 12 horas, chega em casa, ele quer o quê? Descansar. Chega lá, não, tem que atender um vizinho, um amigo, um parente, aí começa a atender, volta para o hospital, aí daqui a pouco volta para o hospital, fica lá 6 horas resolvendo, ele já está nervoso, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar de novo, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar de novo, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Aí o que ele faz? Ele volta para casa, quando chega lá de novo, tem gente esperando. Eu sabia que você trabalha no hospital na área da saúde, então eu vim aqui para você poder me ajudar. É o que aconteceu com Jesus. Tinha todo esse aspecto humano de insatisfação. Quando os discípulos falaram, manda esse povo embora. O povo poderia falar, esses discípulos de Jesus, que não quer me atender, eu sou ovelha, eu procurei dar sem paciência para me dar atenção. Captou o que está acontecendo? E os discípulos falaram, meu Deus, a gente quer só descansar um pouquinho, não estou parando, eu não faço mais nada. Mas Jesus olhou essa situação, teve compaixão deles, mandou todo mundo se assentar. E aí o que eu quero parar nesse texto é falar o seguinte, verso 38. Quantos pães vocês têm? Querido, o milagre acontece com aquilo que a gente tem. A primeira coisa que os discípulos falaram foi, nós não temos nada. Mas o texto fala, verifiquem. Porque aquilo que você pensa que não tem, se você verificar direitinho, tem. E por que eu estou falando isso? Porque se você ler Provérbios, você vai ver o tempo todo o relacionamento de Deus com os pobres. O que é ser pobre? O que é pobre? A gente precisa definir isso. Porque senão você vai achar que você é pobre. E pode não ser. Senão você vai achar que tem gente que não é pobre. E é. E aí a gente precisa definir o que é pobre, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma missão dentro da própria igreja para as pessoas que estão do nosso lado, precisam da gente, e a gente diz, eu não tenho nada, porque nunca verificou. Se verificar, tem. E você não vê ninguém porque você não sabe que ninguém é pobre, não entende que ninguém está com fome. Ou então fica igual os discípulos, impaciente, vai trabalhar, é tudo crente vagabundo, é tudo crente safado. Já ouviram isso em algum lugar? Né? Vai trabalhar. Porque se fizesse a parte dele, não estava passando pelo que está passando. Isso justifica você a continuar não fazendo nada. E Jesus falou, dê-lhes vós mesmos de comer. Você dá o que você tem.